Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as atividades de plantio das lavouras dessa safra de inverno de 2022. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Laurindo Nikitich, ele é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Laurindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os telespectadores. Para nós é uma satisfação podermos colaborar mais uma vez aqui da região das Missões, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, colocando a situação que se encontra hoje as culturas de inverno, especialmente as lavouras de trigo em nossa região. Seu Laurindo, os trabalhos de plantio estão se encaminhando para a reta final aí na região. Como é que foram as condições para o produtor aí de Santo Ângelo implementar suas lavouras? Tiveram algumas dificuldades nesse início de ciclo, né? Houve sim, ela está andando dentro do prazo, né? Nós estamos praticamente na reta final. Houve problemas no início da implantação das lavouras devido à alta umidade no solo, né? Chuvas muito frequentes, né? Inclusive com altos volumes, né? Que acabaram atrapalhando o início da implantação das lavouras. Mas tudo está correndo muito bem até. Agora nós estamos no final, eu acredito que até segunda-feira, quando tem previsão de chuva novamente aqui para a nossa região, esteja praticamente toda a lavoura de trigo e aveia e canola, que são os cultivos de inverno aqui na nossa região, estarão concluídos, né? E o pessoal algumas áreas, inclusive, já estão fazendo os tratos culturais e também a adubação de cobertura com a ureia. Seu Laurindo, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em abril, a colheita da soja estava acontecendo ainda na região e o senhor destacava uma expectativa de um aumento na área de trigo para esse ano aí na região. Esse aumento vai se confirmando agora com o plantio já praticamente encerrado? Com certeza, nós temos uma expectativa, e está se confirmando isso sim, de incremento nas lavouras de trigo, especialmente, né, em torno de 20% a 25% aqui na nossa região. Isso se deve à situação também que o produtor passou com as culturas de verão, que a principal é a soja e o milho, né? Tivemos uma queda muito grande, jamais vista aqui na nossa região. Produzir 3, 4 sacos, lavouras nem foram colhidas de soja, milho teve uma quebra de mais de 80%. Então, o produtor está buscando novos recursos, né? Implementando, então, culturas de inverno para se ter uma nova renda, né? Uma renda mais forte agora em início de novembro, aí quando você colhe o trigo, né? E os preços também estão bem animadores. Embora o custo de produção subiu bastante, mas os preços estão bem compensadores hoje para o mercado, não só do trigo, mas também da aveia, da triticale. Existe uma procura muito grande por parte, especialmente, da produção de proteína animal, né? Procurando fazer essas rações em deficiência do milho, né? Nós temos um problema de milho aqui no nosso estado, a carência é muito grande de milho, então está se usando nessas rações um incremento maior, tanto de triticale como de centeio, de cevada e de aveia branca para fazer, e também do trigo, né? O trigo, muitas vezes, acontece de ter baixa qualidade, ele é destinado para a ração animal. E aí, Laurindo, olhando daqui para frente, quais que são as previsões, as expectativas para o desenvolvimento dessa safra? Está tudo dentro da normalidade ou tem previsões de algumas dificuldades aí pela frente? Não, o problema é o clima, né? A agricultura é uma indústria a céu aberto, nós dependemos 100% do clima, né? Então, agora existe uma expectativa de as chuvas diminuírem agora no mês de julho, né? Isso é bom para o desenvolvimento das plantas, né? E o maior problema sempre é nas culturas de inverno, que nos atrapalha aqui no estado, que às vezes dá problemas sérios, é as geadas em final de agosto, início de setembro. Então, com esse recuo um pouco no plantio, que agora entramos em mês de julho, terminando os plantios, talvez até seja benéfico, né? Que nós vamos escapar daquelas geadas que muitas vezes ocorrem corriqueiramente em final de agosto e setembro, né? Porque para as demais doenças fúngicas e controles aí existe uma tecnologia, o produtor está bem acostumado com isso, né? Existe solução. Agora, para uma geada ou uma chuva de granizo, que ocorre muitas vezes, isso não tem solução, a não ser o seguro rural, né? Que também está muito forte agora, nos últimos anos aí se implementou muito o seguro rural, então os produtores estão aderindo, sim, é uma segurança que o produtor tem.
Seu Laurindo, o senhor comentou essa questão de preços remuneradores. Como é que está esse mercado do trigo aí na região? O produtor consegue que patamares de preços nesse momento para esse trigo? Hoje, aqui na nossa região, está gerando aí em torno de 110, 120 reais, até um pouco mais, depende da qualidade do produto e a localização dele, né? Então, o preço, sim, é remunerado. O milho está em torno de 80, 85 reais, né? Preço de balcão, isso, né? A soja está em torno de 180, 181, já teve mais de 200, baixou um pouco, mas ainda é compensador, sim. Os preços estão relativamente bons, né? E melhor do que isso, do que o preço, existe a procura do produto, né? Então, isso dá uma estabilidade para o produtor que pode plantar, que vai ter comércio, que vai ter quem adquira o seu produto. Não adianta muitas vezes ter preço esporádico lá, mas não ter o comprador, né? No final lá. Então, o mercado está muito comprador para essas culturas de inverno hoje. Ainda mais depois desse cenário tão problemático como foi a safra de verão, né, Laurindo? A gente comentou aqui, a gente acompanhou o desenvolvimento por aí, o produtor veio dessas perdas muito grandes, uma boa safra com produtividade e preços remuneradores é bastante importante para voltar a equilibrar as contas, né? Com certeza, voltar ao produtor ter renda, principalmente, né? Que toda atividade, a agricultura não é diferente, ela precisa de ter a sua remuneração, a sua renda, né? E com certeza, se conseguirmos atingir um bom nível de produtividade e os preços continuarem nesses patamares, o produtor vai ter uma receita boa no final do ano, em torno de novembro, dezembro, até janeiro, quando você faz a maior parte da comercialização desses trigos, né? E da aveia também, da canola, inclusive nós temos área de canola aqui na nossa região também, que está sendo bem conduzida, não temos problemas graves. Tem alguns problemas pontuais, que deu problema de germinação, devido a esse excesso de umidade e chuvas muito fortes na hora logo após a semeadura, né? Mas a expectativa é boa, assim, os produtores estão bem animados, né? E temos que tocar para frente, não adianta, o que passou, passou, e procurar não repetir os erros que foram cometidos, né? O produtor sempre tem que se adequar às novas realidades, tanto na produção, no incremento da produção, melhorar a sua produtividade e também buscar novos mercados, acompanhar mais a comercialização. Porque não adianta muitas vezes o produtor produzir bem para dentro da sua porteira, como se diz, mas na hora de comercialização, ele perder no mercado e deixar de ganhar, né? Isso diminui muito a receita do produtor. Seu Laurindo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Nós tivemos uma notícia até boa, né? Foi anunciado ontem o novo plano agrícola, né? Embora os juros subiram, né? Mas como tudo no mundo aí, problemas de inflação, problemas de juros altos, né? No Brasil não é diferente, né? Então houve anúncio, né? Subiu 36%, até não se esperava que subisse tanto o novo plano agrícola, né? Que passou de 340 bilhões. Mas o mais importante de todo esse plano agrícola foi a questão do seguro rural, que partiu de 900 milhões que passou de 2 bilhões, né? Isso é uma garantia para o produtor. O produtor precisa ter uma garantia também que depois do seu investimento feito, ele tenha renda, né? Então, esse aporte do seguro rural, da subvenção do seguro rural de 2 bilhões, isso ajuda bastante, sim, e dá um novo ânimo para o produtor, que ele vai ter ao menos uma segurança do valor investido na sua produção primária, né? Que se caso der uma catástrofe, der algum problema, ele está segurado. Agradeço mais uma vez e sempre nos colocamos à disposição para levar as informações aqui da nossa região agrícola do Rio Grande do Sul. Seu Laurindo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento dessas lavouras da safra de inverno por aí. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado. O Laurindo Nikitich, ele é presidente do Sindicato Rural de Santo Ângelo, no estado do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da safra de inverno, a safra de trigo lá na região de Santo Ângelo, nesse momento em que os trabalhos de plantio estão praticamente encerrados, estão se aproximando do final. O Laurindo destacando dificuldades para o produtor implementar a sua lavoura em função do excesso de chuvas, mas ainda essas atividades dentro do prazo estipulado do período normal, devendo ser encerrados aí no final dessa semana, no máximo no comecinho da próxima semana.
Laurindo acreditando numa boa produtividade para essas lavouras de trigo, as previsões são boas daqui para frente, o produtor só precisa ficar atento às geadas na virada de agosto para setembro, mas aí o presidente destacando que justamente esse alongamento no plantio pode ajudar a escapar do período mais crítico para geadas nessa virada de agosto para setembro lá na frente. Laurindo também apontando que o cenário de mercado é bastante positivo para o trigo, preços nesse momento entre R$ 110 e R$ 120 a saca lá no Rio Grande do Sul, dependendo da qualidade do produto. Então, uma boa perspectiva para o produtor lá de Santo Ângelo aliar produtividade alta e bons preços de remuneração para ajudar a reequilibrar as contas depois das perdas muito grandes que a gente acompanhou na safra de verão lá da região. Soja produzindo 3, 4 sacas por hectare, perdas de mais de 80% nas lavouras de milho, uma situação bastante complicada na safra de verão. Agora o produtor tentando se recompor com os rendimentos dessa safra de trigo, a safra de inverno 2022, que a gente, claro, vai seguir acompanhando todo o seu desenvolvimento até o momento da colheita lá no mês de novembro. Laurindo destacando esse período como o período para a colheita do trigo lá na região de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou lembrá-lo que esses são os últimos dias para você participar da premiação da melhor história de um produtor. É só você acessar a página inicial do Notícias Agrícolas, lá você vai ter todo o caminho para participar, compartilhar a sua história com a gente e ainda concorrer a prêmios nessa premiação da melhor história de um produtor. Não deixe de participar, são os últimos dias para você enviar a sua história. A nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.